câmera no caso está para cá. Não sei por onde começar. Bom, o intuito desse vídeo eu até passar para frente alguns conhecimentos que eu fui encontrando sobre a questão eleitoral, ainda mais aproveitando esse ano que estamos vivendo, né? Deixa eu até apagar, deixar aqui a câmera, senão eu vou ficar olhando para cá. Pronto. Então, aproveitar a questão eleitoral que estamos vivendo, tentar trazer para todas as pessoas agora e no futuro todo o conhecimento que eu fui conseguindo obter, e o resto que está pendente talvez que mesmo nesse vídeo eu busque com vocês, quem estiver vendo. Bom, enfim, eleições 2022. Bom, o importante é o ano, né, da eleição. Vamos lá. Vamos falar sobre alguns temas. Quem aqui já souber essas informações, eu estou passando para caso alguma delas você não saiba, você procure já está sabendo agora, certo? Isso também serve para evitar desinformação, para que determinados, chamamos assim, de atores políticos se aproveitem disso, né, para passar desinformação sobre os seus direitos, né, como os seus direitos como cidadão, certo? Votante, no caso. Tá, vamos aos pontos. Vou aproveitar, é sempre bom colocar imagens. Deixa eu ver se consigo mostrar minha tela. Vou adicionar aqui minha tela. Adicionar display. Esse não. Ué. Vai. Display 1, display 2. Tá. Aí eu pego a minha imagem. Tá, agora eu vou pegar a minha imagem. Vou reduzir aqui. Tá. Esse aqui funciona. Ó, eu descobri só depois do final do vídeo se deu certo. Se deu errado, pô, foi. Aí o vídeo do jeito que vai. Tá, talvez vocês estejam vendo aqui. Assim espero. Só um instantinho. Bom, voltei. Aqui parar, vamos ver se não vai ter nada para incomodar. A princípio, deixa aqui também. Uf. Bom, enfim, eu tô até um pouco perdido. Eleições. Eleições e direito eleitoral, né, no caso. Aí abre a tela, puxa pra cá. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar imagem, né, para começar a exemplificar. Não. Tá. Vou ver essa imagem aqui, vai ficar essa imagem destacada na tela. Vai ter alguma coisa importante. Tá. As eleições não são só sobre que botões você vai apertar aqui, certo? É até bom também explicar o que é o botão branco, o que é o botão corrige e o que é o botão confirma. Já vai uma dica, acabei descobrindo que essa máquina de hoje, acho que acabei descobrindo que isso aqui é um sistema operacional baseado em Linux. Uma vez eu vi na televisão, rodando o início, né, do programa que está aqui dentro, já vi que é Linux. Então é seguro, né? Bom, nada que não possa ser quebrado. Ah, você não sabe o que é Linux? Onde tiver pinguim, é Linux.
Respondeu? Não. Que pena. Enfim. O que acontece? O que acontece? As eleições são bases assim. Tem, no Brasil, aqui no Brasil, como você sabe, se no futuro não for mudar esse vídeo e ficar desatualizado, consiste as eleições presidenciais, as eleições parlamentares, que são do Congresso Nacional, onde é os deputados federais, tem a eleição do Senado, os senadores, que mais? Senadores, tem os deputados estaduais e os deputados estaduais, tem os vereadores, tem as prefeituras, né, os prefeitos e os vereadores. No caso, as eleições, também tem o governo do estado, que é os governadores também. Então, deixa eu até procurar aqui para uma imagem que é sempre bom colocar melhor. Hierarquia, eleições. Encontro? Queria uma coisa sem imagem. Não, não. Vou ficar sem. Não, eu vou ficar sem. Não tô conseguindo encontrar uma imagem hierárquica. Talvez eu tenha que desenhar. Não. Bom, enfim. Você tem esses vários cargos. Tem desses cargos, os cargos do executivo, ele executa, preste bem atenção nesses aspectos: executivo, legislativo e judiciário. No caso, o judiciário, ele não você não vota, ele é indicado, tirando, assim, é indicado na questão do Supremo Tribunal Federal. Não sei se o Supremo Tribunal de Justiça também é indicado, mas outros cargos aí é por concurso. O juiz da primeira instância até várias instâncias superiores é carreira. Supremo Tribunal Federal é indicação. Supremo Tribunal de Justiça não sei se é indicação também. Provavelmente seja. A nível federal, suspeito que seja indicação. A nível estadual, para baixo, não tenho certeza, mas geralmente é mais por carreira. Pode haver, de repente, ter que pesquisar uma indicação na parte do estado, na parte estadual. Mas geralmente é por carreira. Isso teria que pesquisar depois. Tá. Executivo, legislativo, judiciário. Judiciário. Como é que eu posso dizer? Judiciário mantém as leis, faz com que elas sejam feitas, né, que elas sejam cumpridas, garante que a justiça seja que as leis sejam cumpridas. Esse é o judiciário. Ele está aqui para garantir que as pessoas vão cumprir as leis. É a função do judiciário. A lei foi quebrada, entra o judiciário. O judiciário ele não aparece. A função dele, a função principal dele, certo, é aparecer quando as leis não estão sendo cumpridas. Ah, mas se eu quero mudar a lei? Legislativo. Legislativo, certo, é quem cria as leis ou muda as leis. Cabe ao legislativo, certo, implementar novas leis ou mudar leis conforme acredite que seja necessidade. Executivo. A pessoa vai falar, executa as leis. Não é só as leis. O executivo tem a função, no caso, de, claro, fazer o que é prescrito na Constituição ser cumprido. O executivo, ele cumpre, independente do seu nível, né?
que eu já falo dos níveis, o executivo ele tem que cumprir ele tem que executar a lei, ele tem que fazer a lei ser cumprida, mas não é só executar de forma geral, porque se uma pessoa cometer um crime, então é o executivo que tem que forçar ele a cumprir? Não, é o judiciário. O executivo ele faz a lei ser cumprida a nível do estado. Como assim? Estado assim, tanto federal, estadual ou municipal. Se um estado tem, todos os cidadãos do país têm suas obrigações a cumprir, direitos e deveres, principalmente deveres. O estado também. O estado ele tem deveres a cumprir com seus cidadãos. Então, o executivo ele tem a função de cumprir o dever do estado, que nós chamamos de estado, para com seus cidadãos, certo? O que é um estado? Depende do tipo de estado que você tem. Você tem uma república, você tem uma monarquia, você tem parlamentarismo. Vou ter aqui: república, monarquia, parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista, como é no caso da Inglaterra. Você tem um estado confessional, que é onde tem como se fosse um líder religioso, certo? Que é como se fosse a mesma coisa que uma monarquia. Você tem bom, não consigo lembrar de todos os tipos de estados que tem, que já acaba sendo uma mistura desses principais. Geralmente um estado onde tem todo o poder concentrado em uma só pessoa acaba sendo uma derivada de um estado monárquico, independente se seja legítimo ou não, se tenha família ou linhagem. Seria como se fosse uma derivada de um estado monárquico, mesmo que ele, vamos assim dizer, esteja no poder de forma, como é que é a palavra? Mesmo que ele tenha tomado o poder, por assim dizer, ou imposto à força à vontade dele, ou dela, quem quer que seja. Uma república é uma coisa que existe há muito tempo. Veneza é uma das mais antigas repúblicas, mas nem todos os estados são repúblicas, é importante saber. Nem todos os estados são repúblicas. E república, monarquia e parlamentarismo. Você tem monarquias parlamentaristas, mas você tem parlamentarismo sem monarquias. Por que é importante saber isso? Pode haver pessoas que acham que parlamentarismo e monarquia é a mesma coisa. Não, porque a gente olha muito para, por exemplo, o exemplo da Europa, da Inglaterra. Parlamentarismo é um governo onde, no caso, por exemplo, aqui a nível do Brasil, os, deputados, enquanto aqui no Brasil a gente tem os deputados que fazem as leis, e as leis são revisadas pelo Senado, e depois é sancionado pelo presidente, você só tem somente, certo, os deputados ou somente os deputados e senadores. Depende do parlamentarismo. Tem dois tipos de parlamentarismo. A gente tem mais tipos, que tem parlamentarismo presidencialista ou semi-parlamentarismo, né? Parlamentarismo presidencialista ou semi-parlamentarismo, se não falta memória, posso estar confundindo, no caso semi-parlamentarismo. Parlamentarismo monárquico, você tem o rei, e ele que dissolve o parlamento, se não, no caso, o presidente dissolve o parlamento. Você tem parlamentarismo, também você tem parlamentarismo bicameral, então você não tem a figura da pessoa que dissolve o parlamento, nesses casos não tenho com certeza como é que procede, certo? Você não tem a pessoa que dissolve o parlamento, mas você tem o parlamentarismo bicameral, onde você tem como se fosse um Congresso, uma Câmara dos Deputados e um Senado, ou unicameral, todo mundo é deputado. E o que acontece? Você tem esses vários tipos de Estado, e o parlamentarismo, para resumir, ele se baseia no fato assim: você tem
indo direto ao ponto, você tem como se fossem deputados, praticamente deputados, que eles vão lá, formam uma maioria entre os vários partidos e grupos que tem dentro do Congresso, da Casa dos Representantes, e tem que formar uma maioria, essa maioria elege, certo? Elege um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, ele vai, ele vai praticamente governar o país, certo? E ele vai continuar governando enquanto ele mantiver a maioria, certo? É o parlamentarismo, porque ele é feito dessa forma? Porque conta o seguinte: se você não tem maioria no parlamentarismo, você pode pedir voto de desconfiança, certo? E derrubar um primeiro-ministro para eleger outro, porque supostamente é mais estável, porque ou todo mundo senta e concorda em alguma coisa, ou ninguém governa. E se começa também a ter muita enrolação para poder fazer qualquer coisa, não consegue votar lei, não consegue fazer nada, fica uma bagunça, aí o parlamento tem que ser dissolvido e é feito novas eleições, às vezes fora do período, certo? Feito novas eleições e ele tem que se eleger outros deputados para se achar uma fórmula, designando os deputados que vão chegar lá e conseguir ter uma maioria para conseguir ter um governo. Esse é o parlamentarismo. Seria mais estável. Então, assim, ninguém tem um verdadeiro poder. Quem consegue fazer a maioria consegue um poder, mas não é um poder tão forte assim. E, bom, eu dei uma parada. Talvez vocês não vão notar, mas eu dei uma parada por alguns segundos. Bom, eu não vou, independente das paradas, eu vou continuar falando. Eu, parlamento, né? Acho que eu terminei de explicar o que é parlamentarismo. Talvez alguém esteja perguntando, pô, mas, cara, e daí? Para que eu preciso saber disso? Porque senão eu ia falar de voto. É importante eu falar todas essas coisas que eu consegui falar para não ser enganado, porque essas propostas de modo de governar o país influenciam no modo como você vai votar, certo? O modo como você vai votar é de extrema importância, porque se uma coisa, quando você tem, quando você tem um estado, uma república, certo? Nessa aqui você pode ter uma república e pode ter um parlamento, né? Então tem uma luta. Quando você tem uma república, certo? Você tem geralmente uma maioria. Apesar que eu posso estar confundindo república com democracia. Teria que ver. Não necessariamente uma república é uma democracia. Uma coisa para todos aqui que estão vendo saberem. Por questão técnica. Questões técnicas. Democracia é a vontade da maioria. Não necessariamente uma república é uma democracia. Por efeito da palavra. Nosso país é uma república democrática. É que não está no nome, mas é uma república, nós seguimos democracia. Por que é importante ressaltar isso? Porque nem todos os países, muitos países hoje falam que são democráticos, mas assim, isso na teoria, na prática é diferente. Por exemplo, a república, acho que é popular ou democrática? Isso é até interessante ver. República, tá, deixa eu ver se qual é qual. Tem duas Chinas. Certo? A China também não admite que é duas Chinas, porque é uma rebelde, né? E a outra que é rebelde fala que a outra é rebelde, a outra que está errada. Deixa eu só ver qual é qual. Ahn, tá, preciso saber quem se considera popular e quem se demo... Tá, deixa eu ver aqui. República. Tá. A China Grande tem mais território e é popular. Tá. Deixa eu ver se. República Democrática da China. Deixa eu ver se aparece. Chamamos hoje de Taiwan. É, Taiwan. Tá. Ó, tá vendo essa pergunta aqui? Isso que é, isso que é interessante. Isso aqui que é interessante notar. Quão democrática é a China, né? Bom,
É... Bom, é... por que perguntar assim quão democrático é? Porque conta o seguinte, como eu estava falando, democracia é a vontade da maioria. Não necessariamente um país que fala que é democrático, ele é democrático. Porque democracia é um conceito muito difícil, é fácil de falar, é difícil de aplicar. Porque assim, vontade da maioria é vontade da maioria. O que significa assim, para as coisas boas e ruins. Por exemplo, uma democracia, que temos a democracia que temos nos dias de hoje. Mas numa democracia pura mesmo, sem mudanças, se a maioria quer que todos tenham direito à aposentadoria, todo mundo tem direito à aposentadoria porque a maioria decidiu, democraticamente. Por outro lado, se a maioria decidir que, sei lá, da totalidade das pessoas, uma quantidade pequena da população, 10% da população tem que servir os outros 90%. Algum tipo de escravidão. Isso é possível. Por quê? Democracia é a vontade da maioria. Isso que é interessante notar. Isso é diferente de quando é discutido assim, quando você tem um país que é uma república, que tem suas leis, e ela tenta aplicar a democracia do seu jeito. Não é a democracia pura que a gente via tempos antigos. Tanto que, por exemplo, existia em tempos passados democracias que tinham escravos. Vontade da maioria. Democracia não é sinônimo de liberdades. Aí você tem outras ideias que acabam vindo. Bom, aí voltando, uma questão. Por que é importante pesquisar todos esses conceitos? O que é uma república? Porque existe também ideologias, uma delas é o republicanismo, ou o novo republicanismo, como tem alguns neo-republicanos, acho que seria esse o termo. Bom, não precisa achar. Neo-republicanos. Existe esse termo? Tá. Aparentemente existe esse termo. Então, tem os republicanos e os neo-republicanos. Tem várias outras ideologias, como por exemplo. É, bom, eu não vou entrar na questão das ideologias, mas assim, é bom você saber o que é uma república, porque isso é uma ideologia, não é só um Estado, é o modo como se deve reger. Muitos de nós esquecemos o que é uma república, o conceito de vida, do modo como viver, do modo como agir uns com os outros, certo? Não é só no papel, é como se republicanismo é uma ideologia, certo? É um modo de como o estado das coisas deve ser, um estado de um país, o estado das coisas deve ser, certo? Não acho que surge república um conceito que trouxeram do nada. Então, república é um conceito de Estado que é importante saber para se entender o que é viver numa república. Se você não está cumprindo o que é viver uma república, aí você tem que começar a pensar se república é interessante para você. Ah, eu quero viver numa democracia. Você sabe o que é uma democracia no passado e o que é uma democracia que se tornou hoje? Porque a democracia que a gente vive hoje não é a mesma do passado. Tanto que a minoria, por exemplo, a minoria no país tem direito, de acordo com as leis. Você tem o direito da minoria contra o direito da maioria. Até por várias questões. Porque senão, como eu dei exemplo, se 90% chegar e falar que 10% tem que servir tudo o resto, certo? Viver só para servir, era o direito. Por isso você tem direitos da minoria em relação à maioria. Não é a democracia pura que a gente via antes. É a democracia que a gente tem hoje, modificada. Você tem o parlamentarismo, certo? Que é, relembrando, em resumo, para todo mundo sentar a bunda, formar maioria, formar um governo estável, para ter estabilidade. Se não conseguem se todas as partes envolvidas não conseguem se conversar, certo, em prol de uma direção, ou eventualmente vai ter voto de desconfiança, cai o primeiro-ministro, certo? E se não conseguirem formar um novo primeiro-ministro, que vai tentando, vai chegar um momento que vai ser dissolvido o parlamento, seja pelo presidente, se for um semipresidencialismo, até vou confirmar se o semipresidencialismo
Tá. O semipresidencialismo é o parlamentarismo presidencial. Pronto. Então, seja pelo presidente no semipresidencialismo, seja pelo monarca numa monarquia parlamentarista, seja por alguma outra, seja pelo como se fosse o Supremo Tribunal Federal do país ou algum outro órgão terceiro que vai lá distante e dissolve. Ou outros mecanismos que cada país faz para poder fazer. Mas tem que ter vir alguém que fala: chega, vocês não estão conseguindo resolver esse problema, eu vou dissolver o parlamento, novas eleições, até achar deputados que consigam sentar a bunda, se resolverem, formar maioria e governar. Porque o objetivo do parlamentarismo é ter estabilidade. Não é bonito e tem muita negociação. Mas esse é o intuito. E você tem um estados, e esse existe. As pessoas, não vou falar todo mundo, mas as pessoas têm que saber. Existe também estados autocráticos. Autocracias. Cráticos. Não, não é esse tipo. Deixa eu ver aqui. Kratos, poder. É. Uma autocracia, você tem um autocrata que vai lá e. Tem um autocrata que vai lá e. Ele toma o poder. E ele cria o seu próprio Estado com base na palavra dele. A palavra é uma ditadura. Em si, é uma ditadura. Ele vem lá, certo? Todo o político estatal, ele vai lá e fala: eu sou a lei, eu estou colocando aqui. É um outro termo, mais bonito para falar, de, de um líder, seja religioso, seja político, seja militar, o que quer que seja. Ele vem e fala: eu sou aquele que detém todo o poder, eu sou a lei, o que ele fala, o que ele decidir é a lei. Indo mais por cima. Por que é importante saber isso? Porque existem muitas autocracias no mundo. Um, partidos políticos no mundo inteiro ficam acusando um ao outro de ser autocratas, de serem isso e aquilo, só coisas ruins. Mas existem muitos países autocratas de diversas ideologias. Sobre, né, a roupagem de diversas ideologias. Porque as ideologias, não posso falar por todas, mas muitas ideologias não têm essa roupagem de ter um poder todo concentrado numa só pessoa. Mas muitas autocracias têm roupagens diferentes. Ela não fica só em uma determinada ideologia, aqui e ali. Eu vou entrar fazer depois um outro vídeo, que eu me delonguei muito, não quero ficar uma coisa muito longa. Mas eu vou fazer um outro vídeo que eu não expliquei os votos, qual a diferença entre os votos, o que é o executivo, legislativo e judiciário, explicar assim, as diferenças, quais são os cargos do executivo, legislativo e judiciário e quais são suas funções. Eu vou fazer um outro vídeo depois e entrar nesse detalhe. Ah,